Paz e saúde, muita saúde. Eu quero agradecer a todos pelas orações, porque foi uma batalha complicada. Um negócio que era para ser tão simplesinho, rendeu mais do que eu imaginava. Quando eu cheguei no hospital e o médico, obrigado, viu? Deus te abençoe. O médico, ele me trouxe o exame e disse: olha, o quadro é apendicite aguda e é cirúrgico. Mas aquele era um final de semana que eu tinha tanta coisa para fazer, não tinha acontecido naquele final de semana. Eu tinha reunião sábado de manhã, pregaria sábado à noite, pregaria domingo de manhã, pregaria domingo à noite. Era o fim de semana errado. Então eu entrei no Google, no celular, no hospital, enquanto aguardava, e já vi procedimento mais rápido para recuperação de apendicite. Videolaparoscopia. Ótimo, é isso mesmo. Olhei, um dia de internação, excelente. Hoje é quinta, opero hoje, sexta estou de alta, sábado estou na reunião. Excelente. Doutor, podemos fazer por videolaparoscopia? Não dá mais. A cirurgia vai ter que ser aberta. Tá bom, doutor. Cirurgia aberta, tempo de recuperação. Não deu certo, irmão. E a gente tem que entender que nós não temos controle das coisas, como bem disse lá o Rob na outra quarta-feira. Deus está no controle de todas as coisas. E a gente às vezes tem a falsa sensação de que a gente está controlando alguma coisa, não controlamos absolutamente nada. Mas eu ainda li no Google que o tempo de recuperação qual era. E 2 dias antes do meu retorno no médico, eu já levantei cedo e fui fazer uma caminhada, esperando pegar um pouco do sol e chegar no consultório do médico mais bronzeado. E já tinha todo um plano na minha cabeça. E eu fiz isso aí. Aí eu cheguei no consultório do médico, ele falou: como é que você está? Eu estou ótimo, olha só. Eu já estou queimado, eu estou até fazendo caminhada, doutor. O quê? Você está errado. Mas 15 dias em casa, sem atividade nenhuma, só vai andar o necessário. Não temos controle de nada. Somos totalmente dependentes da graça de Deus. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que orou, quero agradecer pelas mensagens que foram enviadas, os recadinhos, os mimos, as visitas. Muito obrigado. Foi algo que me encorajou e também encorajou a minha família. Então, estou de volta, ainda não cheguei lá naqueles 100%, eu acho que eu devo estar nos 70%, alguma coisa, mas tem um amigo lá na nossa igreja em Mogi, que é engenheiro mecânico. Ele diz que motor com 70% roda muito ainda. Então, tá bom, dá para a gente ir em frente com a graça de Jesus. Mas olha, se você está feliz por poder estar aqui hoje, porque você está aqui hoje por uma graça de Deus. É a graça divina que te trouxe. Eu estou mais feliz ainda de estar aqui pela graça de Deus nessa manhã, depois esse período, como dizia a minha avó, de resguardo. Queridos, nessa manhã nós vamos meditar na palavra de Deus, e eu gostaria de começar fazendo uma enquete, uma pergunta, uma sabatina. Tudo bem? Pode ser? Eu vou fazer algumas perguntas e vou tentar colocar assuntos que tratam da história da igreja, que tratam da história do evangelicalismo, que tratam da história do evangelicalismo, e também vamos fazer pelo menos uma pergunta bíblica. Vocês topam? Pode ser? Vamos começar. Martinho Lutero. Quantos já ouviram falar do Martinho Lutero aqui? A maioria. A pergunta é a seguinte: quem foi o professor que influenciou Martinho Lutero a investigar com maior profundidade a doutrina da justificação pela fé? Quem foi o professor que encorajou Martinho Lutero a investigar a doutrina da justificação com mais profundidade? Mas eu queria um humano. Esse está sem dúvidas. Tá bom, vamos para uma outra então. Quem foi... quem já ouviu falar de Dwight Moody? Dwight Moody foi um dos maiores evangelistas que nós tivemos no evangelicalismo. Mas ele não começou a carreira dele como um pregador ou como evangelista. Dwight Moody era vendedor de sapatos. E alguém foi até a loja dele
e falou de Jesus, do amor de Deus para ele. Isso mudou a vida dele de tal maneira que ele veio a ser um dos maiores evangelistas da história do evangelicalismo. Pergunta: quem foi a pessoa que foi lá na loja e falou de Jesus para ele? Já sei, irmão, Espírito Santo. Mas tá certo. Mas quem foi o agente humano que foi lá? Vamos à próxima, então. Um pregador muito famoso, e nesse caso é um pastor, chamado Charles Spurgeon. Já ouviu falar de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon, ele é considerado como o primeiro pastor desse fenômeno chamado de mega church. Porque ele era pastor de uma igreja muito grande para o seu tempo. Milhares de pessoas iam lá. Agora, é importante lembrar que essas milhares de pessoas que iam até lá não iam porque ele tinha diluído a mensagem do Evangelho, transformado a igreja dele numa espécie de circo de entretenimento. Não. As pessoas iam até lá porque ele tinha um dom, uma habilidade de pregar a palavra de Deus, elas queriam ouvir a palavra de Deus. Mas dizem os biógrafos que o Spurgeon de tempos em tempos sofria com crises de depressão. E quem estava com ele para ajudar ele a enfrentar essas crises, esse que até hoje é considerado o príncipe dos pregadores, era a mulher dele, a esposa. Pergunta: qual o nome da mulher dele? Não vale dizer que é a senhora Spurgeon, por favor. Tá bom, vamos para uma pergunta bíblica então. Profeta Daniel, no Antigo Testamento, um homem extraordinário pela sua fé, foi aquele que foi jogado na cova dos leões, mas não abriu mão da sua convicção espiritual. Além disso, viveu no meio político e não se corrompeu. 3 impérios diferentes, ele não se corrompeu. Homem de fé, de integridade, um exemplo a ser seguido. Qual é o nome da mãe e do pai dele? Tá bom, se você não acertou todas as respostas, se você não acertou nenhuma das respostas, também não tem problema. Porque o que eu gostaria de chamar a sua atenção é para o fato de que existem tantas pessoas anônimas na obra de Deus, tantas pessoas desconhecidas na obra de Deus, mas que não são desqualificadas e não são menos importantes porque não são conhecidas. Pense você, quanto da história da igreja, quanto da história do evangelicalismo, quanto da história bíblica não existiria se não fosse por uma ordem de pessoas anônimas, desconhecidas, mas que não são desqualificadas. A palavra de Deus, se você puder, por favor, abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 22 e 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 22 e 23. A palavra de Deus diz assim: antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra, e os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Qualificados, habilitados, capacitados, equipados. Veja que Deus inspirou o apóstolo Paulo a comparar a igreja de Jesus a um corpo humano. Diz que nesse corpo humano todos os membros são importantes e ninguém, por mais insignificante que pareça ser no seu serviço cristão, deve ser considerado ou deve se considerar como alguém descartável. Porque diz que Deus deseja que sejam cobertos com honra.
E talvez honras ainda maior, decoro ainda maior. E todos nós sabemos que assim é no corpo humano. Jim Elliot, que foi missionário no Equador e foi martirizado por uma tribo chamada Aucas, ele disse assim: na verdade, nós somos todos um bando de Zé Ninguéms anunciando um único alguém: Jesus. A Bíblia nos diz, na carta de Tiago, no capítulo 1, o seguinte: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda habilidade, todo dom perfeito. Quando você vê um cantor famoso, quando você vê um músico extraordinário, quando você vê qualquer genialidade, ele pode nem ter consciência disso, mas aquela habilidade que ele tem, aquele dom que ele tem, aquele talento que ele tem um fator, o fator Deus. Deus deu aquela habilidade. Eu já vi alguns guitarristas dizerem: não, eu toco guitarra tão bem assim porque eu vendi a minha alma para o demônio. O demônio não pode dar esse dom e talento. O demônio pode fazer uma propaganda enganosa dizendo que ele deu o dom e talento. Mas o dom, o talento vem do Pai das luzes, vem de Deus. Deus dá essa habilidade. Deus dá esse talento. No Antigo Testamento, você se lembra que Deus comissionou Moisés a construir o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda imensa que servia de templo para abrigar as atividades religiosas do povo judeu. Lembram disso, não é? Mas existia um problema. Quando Deus deu essa comissão a Moisés, Moisés pensou: mas quem que vai fazer isso? Como é que nós vamos conseguir, um bando de escravos, construir um tabernáculo com tamanha engenharia? Como é que nós vamos fazer isso com tamanha beleza, tamanha arquitetura? Deus disse: não se preocupe, Moisés. Eu vou derramar do meu espírito e eu vou capacitar as pessoas para fazerem isso. E, dito e feito, Deus derramou do seu espírito e capacitou cada pessoa. E ali, pessoas inspiradas e iluminadas por Deus começaram a escrever poesias, profecias, textos, bordavam, artesãos, músicos, e por trás de cada pena inspirada, por trás de cada pincelada, por trás de cada bordado, por trás de cada acorde, por trás de cada poesia, ou por trás de cada profecia, Deus. Deus estava presente. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos 4 listas que falam de dons. Mas fique tranquilo que eu não vou ler todas elas, eu não vou entediar vocês com todas elas. Mas são 4 listas. A primeira na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. A segunda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A terceira na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4. E a quarta na carta de Pedro, também no capítulo 4. Essas listas, elas não são exaustivas, quer dizer, elas não esgotam o assunto, elas não querem falar de todos os dons e todas as possibilidades de dons. Elas querem nos comunicar uma coisa importante: Deus nos capacita, Deus nos habilita, Deus nos qualifica, Deus nos equipa. Ou seja, não importa o que eu e você enfrentemos na vida, o que venha ao nosso encontro, Deus nos capacitou para lidarmos com isso. Primeira coisa, Deus nos capacitou para lidarmos com isso. E segundo, todos nós temos alguma coisa a oferecer, pelo menos uma coisa a oferecer. Tecnicamente, costuma-se dividir os dons entre dons naturais e dons espirituais. O dom natural é aquele que, quando você nasce, já vem programado, já está em você. Por exemplo, o Neymar. O Neymar nasceu com dons, com talentos naturais. Ele joga a bola de um jeito extraordinário, não é? Como tem habilidade para jogar bola. Deus deu para ele essa habilidade, nasceu com isso. Eu, por exemplo, não nasci com essa habilidade. Eu costumo dizer que eu nasci com 2 pernas esquerdas ou 2 pernas direitas. Eu chuto a bola, tenho que ela vá para um lado, ela vai para o outro.
E eu só consegui jogar bola quando era pequeno porque eu era o dono da bola. E depois na igreja, eu só conseguia jogar nos times da igreja porque eu era pastor. Eu jogava e não tinha jogo. Era assim. Eu não nasci com esse dom, eu não nasci com essa habilidade. Agora, os dons espirituais são aqueles que Deus te dá por ocasião do seu novo nascimento. Quando você nasce de novo, e aqui na igreja já ministramos sobre o que é novo nascimento, assim como quando você nasce biologicamente, Deus te dá talentos e habilidades, quando você nasce de novo do Espírito de Deus, Ele também te dá dons, Ele te dá habilidades. Agora, eu vou ser muito sincero, muito sincero. Não vale a pena ficar gastando tempo para saber o que é talento natural e o que é dom espiritual. Perda de tempo. Sinceramente. Porque se você tem um talento natural, você deve consagrar a Deus. Você deve usar para servir as pessoas que estão à sua volta. Você deve usar para abençoar as pessoas com quem você se relaciona. Você deve usar esse talento natural para a glória de Deus. Se você tem um dom espiritual, você deve usar da mesma maneira para servir as pessoas que estão à sua volta e deve usar para a glória de Deus. Então veja que no final do dia, não importa se é um talento natural ou se é um dom espiritual. Você deve usar para abençoar quem está à sua volta e você deve usar para a glória de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir na primeira carta de Pedro, capítulo 4. É o texto que nós vamos nos concentrar nessa manhã. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11, nós vamos ler. Antes de ler o texto, eu gostaria de fazer algumas considerações do pano de fundo histórico. Se você encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim. Vou esperar um pouquinho, que tem algumas páginas girando ainda. Tudo bem? Encontraram? Ora, o fim de todas estas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Uma pausa aqui para antes de continuar. Você sabia que em todas as listas de dons, todas, há uma referência direta ao amor? Romanos, Coríntios, Efésios, Pedro, todas elas falam sobre o amor. Porque o ambiente em que o dom deve funcionar é um ambiente de amor. Bom, mas vamos em frente. Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Todos esses textos nos ensinam que nós somos capacitados, habilitados, qualificados, equipados. Você é qualificado. Você é equipado. Você é capacitado. Você. Quando nós pensamos em Pedro, nessa passagem, quem era Pedro? Quem era Pedro? Um pescador rústico na Galileia. Jesus o escolheu e Jesus o capacitou. Jesus deu a ele habilidades. E agora, quando ele escreve essa carta a cristãos que estavam espalhados por uma região chamada Ásia Menor, atual Turquia, estão espalhados por lá, e eles estão sofrendo perseguição. E nesse processo de estar sofrendo perseguição, é normal que quando você se sente tão pressionado, você se sinta desqualificado. Pedro escreve e ele fala a respeito da verdadeira graça de Deus. Leia a carta de Pedro com cuidado que você vai ver isso. A verdadeira graça de Deus é a graça que não está ausente quando nós enfrentamos sofrimento. Nós temos a tendência de pensar que estamos sofrendo demais, a graça de Deus está ausente. Não está. A graça de Deus está presente, nos ajudando no meio dos nossos sofrimentos, nos fazendo crescer em meio aos nossos sofrimentos. Mas não apenas isso. No capítulo 4, Pedro diz assim, a graça de Deus não só ajuda você a lidar com o sofrimento, está presente no seu sofrimento, mas a graça de Deus está presente para te capacitar para a vida, para a obra, para os relacionamentos que você tem. A
A graça de Deus. E é tão interessante ouvir isso de Pedro, porque Pedro experimentou isso na sua própria vida. Quando Jesus o conheceu, qual era o nome dele? Shimon, caniço, vara, flexível. Mas agora, quando ele está escrevendo, ele é Kefas, Pedro, pedra, sólido, resolvido, constante, inabalável. Porque a graça de Deus agiu na vida dele. O que ele está dizendo para essa igreja, e o que ele está dizendo a nós é: Deus vai te qualificar, Deus vai te capacitar, Deus vai te equipar. E qual seria a nossa resposta a isso? Bom, a primeira coisa que nós podemos notar, e tem 3 ensinamentos muito interessantes só nesse capítulo que a gente vai ver. O primeiro é compartilhar o seu coração, o amor, compartilhar os seus recursos, a hospitalidade. E o terceiro, compartilhar suas habilidades, os dons. Mas nós vamos só direto nos dons. Versículos 10 e 11. Primeira coisa que eu gostaria que você notasse, e se puder, grife na sua Bíblia, cola na porta da geladeira, para você nunca mais esquecer isso. Cada vez que você for tomar o seu leitinho, comer o seu cookie, você vai fazer isso em breve, né, Léo? Vai estar escrito lá. Versículo 10. Conforme o dom que cada um recebeu. Cada pessoa tem pelo menos um dom. Cada pessoa tem pelo menos um dom. Tem alguma habilidade. Se você acha que Pedro é insuficiente, veja Paulo, capítulo 12, versículo 7 da carta aos Coríntios, diz assim: cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, para o proveito comum, a cada um. Todos os irmãos que estão aqui, todos aqueles que vão ver pelo vídeo, têm pelo menos um dom. Pelo menos uma habilidade. Sabe, não importa o que colocaram na sua cabeça. Não importa o que te disseram. Não importa o quanto pressionaram dizendo que você é incapaz, ou que você não tem, ou que você não pode, ou que você não consegue fazer. Porque por trás de você existe um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, generoso e bondoso, que capacitou você. Que te deu pelo menos uma habilidade. Que te deu um dom. Conta uma história que eu não sei se ela é verídica ou se é apenas uma história, mas ela é boa. Que o Michelangelo um dia vem carregando uma pedra imensa numa estrada, e puxando, e um vizinho dele sentado em frente da casa, preguiçosamente, vê ele arrastando aquela pedra e diz assim: ô Michelangelo, o que você vai com essa pedra imensa aí? Essa pedra arrastando, suja, o que você vai fazer com isso? A resposta do Michelangelo é maravilhosa. Ele diz assim: sabe o que acontece? Dentro dessa pedra tem um anjo, e eu vou tirar ele daqui de dentro. Olha que história legal. Deus olha para nós, Ele não vê só uma pedra bruta, sem nada a oferecer. Deus olha para você, Ele vê dons, Ele vê talentos. As pessoas olham e falam: o que você vai fazer com essa pedra bruta? Deus diz: não. Tem tanto talento aqui dentro, tem tanta habilidade, e eu vou fazer isso aflorar. Deus tem um plano para te usar. Deus tem um projeto para usar a sua vida. Veja o Salmo 139, um salmo lindo, versículos 13 ao 16. Por causa do tempo, eu vou lendo aqui, tá bom? Eu tenho, acho que uns 2 minutos para terminar. Eu também acho. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse texto nos fala de projeto, que nenhum de nós é um acidente.
desejado, desejada por Deus. Não é assim, você não é um acidente nas ideias de Deus, uma improvisação na mente divina. Não sei, estou meio entediado hoje, eu acho que eu vou fazer um Leandro lá. Se for na igreja bíblica, eu vou fazer logo uns 3, porque um Leandro incomoda muita gente, 2 Leandro incomoda mais, 3 Leandro incomoda mais. Não é isso. Deus cuidadosamente, criteriosamente, num mistério inexplicável, projetou você. E Deus projetou você e capacitou você, e equipou você, e qualificou você, para que você faça diferença na vida das pessoas que estão à sua volta, para que você faça diferença na vida dessa igreja, para que você faça diferença na sua escola, para que você faça diferença no seu trabalho. Deus capacitou você para isso. E isso não é maravilhoso? Eu quero dizer que essa manhã aqui, é uma manhã de escavação arqueológica. Porque você talvez enterrou dons, enterrou habilidades, enterrou talentos, estão todos lá escondidos, e você enterrou tão fundo para não lembrar deles. E nessa manhã, Deus diz, é manhã de escavação arqueológica, e nós vamos desenterrar isso, e nós vamos fazer isso florescer novamente, e nós vamos fazer isso brilhar novamente. E se você crê, diga amém. Deus quer trazer você de volta. Deus quer usar a sua vida. Outra coisa que aprendemos nos dons, aliás, quando um pregador diz que tem só 2 minutos, não acredite nisso. Deus, aqui no texto que estamos lendo, versículo 10, assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Conforme o dom que recebeu. Quer dizer que os dons não são iguais. Os dons são diferentes. E olha o que ele diz: servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Não é da uniforme graça de Deus, é da multiforme graça de Deus. Quando você olha para a natureza e você vê a diversidade de plantas e cores, você vê como a graça de Deus se manifesta. Quando você olha para as pessoas e o seu jeitão, o seu jeito de contar piada, o seu jeito de ser, tem algo em você que faz parte dessa multiforme graça de Deus. A vida ia ser tão chata se todo mundo fosse igual, se todas as plantas fossem iguais, se todas as cores fossem as mesmas, mas Deus usa a sua multiforme graça e nos faz tão diferentes, como se a vida fosse vista por um caleidoscópio de cores e formas. Multiforme graça de Deus. Cada um tem um dom e cada dom é de um jeito. E quando alguém recebe o mesmo dom, o jeito de manifestar o dom é diferente. Porque cada um é tão singular. E isso não deveria produzir em nós competição e agressividade, mas cooperação e criatividade. Começar a entender essas diferenças que nós temos, para encorajarmos e ajudarmos uns aos outros, sabe? Deus quer usar a sua vida. Você precisa se reencontrar com esse ânimo. Na sua casa as pessoas precisam das suas habilidades. No seu trabalho precisam das suas habilidades. Você precisa redescobrir isso. Essa igreja precisa das suas habilidades. Você precisa redescobrir isso. Mesmo que seja um dom simples, diferente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele usa a mesma linguagem. Diz assim, capítulo 12, versículos 4 a 6. Ora, os dons, note, são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deixa eu te contar uma história que aconteceu numa faculdade de Direito em Chicago.
Nessa faculdade tinha um rapaz cego chamado Overton e tinha um rapaz sem braços chamado, esse nome é mais complicado, eu vou ter que ler, Kasprzak. Você não vai precisar repetir o nome dele nunca mais. História real. Os dois se encontraram. Cada um tinha virtudes e limitações. Overton carregava os livros para o Kasprzak. E depois o Kasprzak lia os livros em voz alta para o Overton. Os dois se formaram em direito. E o aluno cego foi graduado com honras. E no dia de receber todas as honrarias da faculdade, ele disse: eu preciso dividir isso com o meu amigo. Porque se não fosse ele fazer as leituras do livro em voz alta, eu jamais teria chegado aqui. Essa história é uma história que mostra a beleza das diferenças que nós temos e como nós podemos completar uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Você também precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Precisa do cego, precisa do sem braço, precisa de todo mundo. Nós nos completamos nas nossas virtudes, nós nos completamos nas nossas limitações. Nós nos completamos. Eu brigo tanto com a minha esposa, porque a gente é tão diferente. Mas no final do dia eu digo: puxa, como eu preciso da diferença dela. Como eu preciso da perspectiva que ela tem. E assim é na obra de Deus. Assim é na Igreja de Jesus. E finalmente, queridos, o versículo 10 da carta de Pedro nos diz: servi uns aos outros. O dom é para servir. O dom não é para ser servido, não é para mim, é para o outro. O dom é um serviço. A gente fala tanto dessa, a gente ouve algumas palavras. Outro dia eu vi alguém se apresentando como: olha, eu sou o ministro do Evangelho. A palavra é servo, é isso que significa. E alguns termos do Novo Testamento para servo significa escravo. Já parou para pensar? Que usar o seu dom é uma espécie de servidão. É uma espécie de servidão. Sabendo que a recompensa não vem de homens, mas vem de Deus. Jesus, nosso exemplo máximo. Um dia ele chegou para os seus discípulos, você se lembra bem, na última ceia, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele disse: aqui, olha, eu deixei para vocês um exemplo, para vocês seguirem. O que eu estou fazendo, vocês continuem fazendo. William Barclay, teólogo britânico, ele disse assim que numa casa você podia ter muitos servos. E o mais baixo dos servos tinha a atribuição de lavar os pés de alguém. Jesus agiu, naquele momento, como se fosse o menor dos servos. Agora, tem gente que acha que Jesus estava ali institucionalizando um ato litúrgico chamado lava-pés. Que todas as vezes que a gente vai celebrar a ceia, a gente lava o pé um do outro. Não. E você, irmã, eu tenho certeza que gosta disso. Porque se a pessoa chegar na ceia e vai ter lava-pés e você não fez a unha do pé naquele dia. E você, irmão, com todas aquelas joanetes, com as suas frieiras. Não, seria horroroso um negócio desse aí. Jesus não estava institucionalizando isso, até porque não faria o menor sentido na nossa cultura. Naquela cultura fazia sentido, os pés empoeirados, de pessoas que andavam quilômetros e quilômetros em chão batido. Mas para nós não. Para nós talvez fizesse sentido, sei lá, o culto do engraxa de sapato. Vou dar um lustro no seu, você dá um lustro no meu. Isso ainda faria algum sentido. Mas Jesus não estava falando de institucionalizar o que ele estava fazendo. Jesus estava dizendo: estou dando exemplo de que as habilidades que vocês têm devem ser utilizadas para servir. Para servir. Serviço. Talvez como o menor dos servos. John Wesley disse que, pelo menos tem sido atribuído a ele esse pensamento: quem não vive para servir, talvez não sirva para viver.
O grande violinista Niccolò Paganini, ele resolveu no final da sua carreira doar o seu violino. Ele doou para Genoa, que era a sua cidade natal. Mas ele pôs uma condição: disse, olha, eu estou doando meu violino, mas ninguém pode tocar mais esse violino, quero que fique guardado. O problema é que aquele violino que produzia um som tão extraordinário tinha uma madeira muito peculiar, que enquanto estava sendo utilizada, enquanto estava sendo cuidada, resistia muito. Mas parada, guardada, ela foi entrando em decomposição. E aquilo que ele pediu, que o violino não fosse utilizado, foi a pior decisão que ele podia ter feito. Porque aquilo passou a ser uma coisa que já não mais expressava a vida, carcomida, uma relíquia pendurada no lugar. Violinos não foram feitos para serem apenas objetos de decoração, relíquias sem vida. E você também não. Você não foi feito para ser um enfeite na obra de Deus ou na vida. Você é um projeto de Deus. E quanto mais você se deixar usar por Ele, mais da vida dele você descobre. Sabe por que às vezes a vida fica tão entediante, cinza e desinteressante? Porque a gente vira uma relíquia, um objeto guardado. Pode estar guardado numa redoma linda, e você sabe que você está sendo carcomido cada dia. Em nome de Jesus, essa manhã de escavação arqueológica, o seu violino vai voltar a fazer música. Você vai servir, talvez como o menor dos servos, mas você vai servir. Porque todo mundo tem algum dom. E você tem pelo menos um. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor. Obrigado porque Teu Espírito, Ele nos capacita. Nos capacita com talentos, nos capacita com dons, e sejam talentos naturais, ou sejam dons espirituais. É nossa responsabilidade, Pai, é nosso dever consagrarmos isso a Ti. Então, nessa manhã,